Vamos lá, galera, vamos trabalhar uma outra propriedade da segurança da informação, que é a integridade. Bom, por definição, o que é integridade? É a salvaguarda da exatidão. A norma da ISO 27001, traduzida pela ABNT, a NBR 27001, coloca que a integridade é a completeza da informação. A informação vai estar inteira, completa, não vai ter sido modificada, não vai ter sido alterada sem o devido controle, né? A informação íntegra, original, sem ter sido mexida. Esse é o princípio da integridade. E como é que a gente consegue obter isso? Existem mecanismos matemáticos que vão permitir averiguar a integridade. Vem comigo. Vamos lá. Definição da norma: salvaguarda da exatidão. Completeza dos ativos. Os ativos são as informações propriamente ditas. Quando a gente pensa em salvaguarda, a gente pensa muito, inclusive, no backup, né? O backup ele está relacionado com a integridade, por quê? Se você, porventura, modifica um arquivo, se alguém mexe no conteúdo de um arquivo de forma indevida, eu posso restaurar a exatidão daquela informação com backup. Legal? Agora, vamos pegar uma questãozinha do BRB aí. No contexto da segurança da informação, há três pilares essenciais, que é o CID: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que indica a medida que reforça o pilar da integridade. Vamos lá. Integridade é implementar um plano de recuperação de desastres em caso de perdas? Não. Definir acesso à informação somente quando ele restringe o acesso é o quê? Confidencialidade. Implementar processos de manutenção rápida de hardware? Não. Conscientizar os funcionários para que não violem regras e para que sigam os procedimentos sigilo? Sigilo, confidencialidade, também não. Agora, a integridade permite a reversão de arquivos para versões anteriores. Isso é a salvaguarda. Isso é integridade, para casos de edições acidentais. Então, você mexeu, sem querer você apagou alguma coisa que não devia, é possível retornar a versão íntegra, original? Vai ser o princípio da integridade. Então, o gabarito aqui é o quê? Letra E. Agora, os principais mecanismos para a integridade são baseados em resumos matemáticos. E aí, a gente vai dar uma viajada. Existem diferentes mecanismos matemáticos para a integridade. Eu vou começar com o CPF. Como é que é? Galera, olha comigo. Imaginem que eu quero criar um CPF. Por quê? Ah, eu preciso fazer um cadastro, mas eu não quero colocar o meu CPF, então eu vou inventar um CPF. Eu vou colocar aqui 121 134 157 22. Eu sei que o CPF tem 11 dígitos. Eu sei que os dois últimos são separados por um hífen. Pergunto eu, esse CPF aqui é um CPF válido? Alguém é capaz de me dizer isso? Será que esse é um CPF válido? Bom, a primeira coisa que eu vou observar aqui, eu, Renato, é que esse CPF é um CPF de carioca. Por quê? Porque o 7 antes do hífen é usado aqui no Rio de Janeiro. É mesmo? Todo carioca ou todo cidadão que fez o CPF aqui no Rio tem um 7 antes do hífen. Caramba! Agora, 121 134 157 22. Será que é válido? A chance disso ser válido é de 1%. Você consegue entender o porquê 1%? Esse 22 no final aqui, a gente chama de dígito verificador.
O dígito verificador é o resultado de um algoritmo matemático que tem como entrada os 9 primeiros dígitos. Então, você insere os 9 primeiros dígitos numa máquina, você insere 9, ela realiza um processamento e retorna 2. Esses 2 são o dígito verificador. Vejam, 121, 134, 157. 121, 134, 157. 121, 134, 157. Eu entrei num site, pessoal. Existem inúmeros sites na internet para fazer esse tipo de verificação. Se aparecer 22 aqui, ó, lógico que não. Eu ia até jogar na loteria se aparecesse. Vejam, aqui ele calculou que esse CPF vai ter o dígito verificador o quê? 71. Então, observem como tentar fazer de cabeça é uma chance de 1%. Vai ser muito difícil de você acertar. Agora, se você conhece o mecanismo, esse mecanismo, pessoal, ele não é secreto, não. A gente tem as informações de como procederam. Como é que faz para calcular o CPF? Como é que faz para calcular o CNPJ? No caso do CPF, pega o primeiro número, multiplica por 1, pega o segundo número, multiplica por 2, ó. Depois soma tudo, divide por 11, vai dar o dígito verificador. Ah, que doideira! É um procedimento matemático, mas é no mínimo interessante. E os sistemas computacionais, eles têm que criticar o CPF a partir do dígito verificador para impedir a entrada de informações inexatas. Como assim? Imagina. Ah, eu tenho que bater uma meta de prósperos clientes. Então, eu vou inventar uma porrada de cliente. Aí o cara chega lá e bota 1, 2, 2, 2, 2, 2. O sistema tem que falar, opa, peraí, tu tá inventando, não pode. E aí, ele só pode inserir CPFs que forem válidos. Isso já ajuda, inibe. Se a pessoa está digitando rápido, às vezes lá, o funcionário de uma empresa tem que digitar os CPFs, aí ele digita tão rápido que ele troca um número. O sistema tem que criticar, não pode deixar entrar aquele dado inválido. Esse mesmo conceito se estende para uma porrada de outras coisas. Veja, pagamento de conta. E, gente, durante muito tempo eu tinha medo de pagar a conta dos outros. Eu ficava, na hora de bater lá a numeração da conta, eu lia e relia a numeração assim várias vezes, porque o meu maior medo era de tirar o dinheiro da minha conta corrente e pagar um outro boleto de outra pessoa. Caramba! Mas nem tem como fazer isso. Se você trocar um número, o sistema do banco, ele diz que está errado. Ele te diz o bloco que está errado ainda. Aí tu fala, como é que pode isso? Porque um daqueles campos é o resultado dos outros. Então, existem esses procedimentos matemáticos justamente para verificar a integridade, gente. O mesmo vai acontecer para uma identidade, para um CNPJ. Né? Observem, nesse mesmo site, a gente consegue verificar uma porrada de outras coisas. Né? Se eu colocar aqui um CNPJ, calcular 85, ele já calculou o dígito verificador. Né? Então, aqui, o cálculo do dígito verificador, como que é o cálculo, não cai na prova. Mas você precisa entender que esse cálculo aqui é um resumo dessa mensagem. Se eu mudar um número aqui, se eu inverter um número, ele muda completamente. Qualquer mudança que eu faça vai gerar para mim um resultado diferente e aleatório ao mesmo tempo. Assim, eu não consigo perceber a lógica só pelo resultado. É importante você entender o conceito de resumo da mensagem. O conceito de resumo da mensagem é um conceito de que você vai entrar com uma coisa grande, uma coisa qualquer, e ele vai cuspir lá, vai dar como resultado uma coisa de tamanho fixo. Então, imagine, o CPF tem 9. Eu entrei com 9, ele jogou 2.
O CNPJ tem 11. Entrou com 11, ele jogou 2. Se cair uma questão na prova perguntando, a partir do resumo é possível chegar à mensagem original? Quem que você acha? Se eu te digo que o meu CPF termina com 44, você tem como descobrir meu CPF? Impossível. Impossível, cara. Pensa bem. Como é que com 2 números tu vai chegar a 9? Não tem como. Eu tenho como de um número grande chegar no resumo, mas eu não tenho como no resumo chegar na informação inteira, né? Essa é uma função unidirecional. Eu consigo calcular o dígito verificador, mas jamais eu vou descobrir o CPF ou o CNPJ pelo dígito verificador. Beleza? Então, essa é uma premissa na questão de prova. Quando você estiver trabalhando em integridade, haverá essa função, que é como se fosse essa maquininha de moer, onde você entra com alguma coisa e ela sai com outra. Normalmente, você entra com uma coisa grande e ela sai com uma coisa pequena. E a partir dessa coisa pequena, é impossível chegar à informação original, chegar àquela coisa grande. Legal? Alguns mecanismos de integridade são bastante populares, como, por exemplo, um checksum da vida, uma paridade. Checksum, paridade. Vou dar um exemplo. Tício está passando na Blitz. Tício está passando na Blitz em outro país, não é no Brasil não. Aí Tício está com o IPVA atrasado, do imposto atrasado. Aí quando ele é parado, ele fala assim: sou colega, deixa eu passar, o governo não pagou e tudo, eu estou com o IPVA atrasado, mas eu sou colega. E aí, num outro país, há um corporativismo, uma prevaricação, e o sujeito só quer confirmar a identidade de Tício. E pergunta, qual é a tua matrícula na polícia? Aí o Tício malandramente vira para ele e fala assim, é 9721711. O polícia sabe que o dígito no final é o resultado da soma. A gente chama isso de checksum. E aí o polícia vai começar. 9 mais 7, 16. 9 mais 7, mais 2, mais 1, mais 7, mais 1. 9 mais 7, 16, mais 2, 18, mais 1, 19, com mais 6, 26, com mais 1, 27. 27, 2 mais 7, igual a 9. Você está preso. Por quê? Está se fazendo passar por funcionário público. Nada disso. Você está preso. Por quê? Porque essa matrícula não é íntegra. Professor, mas isso não acontece aqui. Eu sei, meu filho, é só um exemplo para você lembrar. É só para você saber que existe um procedimento matemático chamado checksum para verificar o quê? Integridade. Esse checksum vai ser como se fosse a soma dos números. Estou entendendo. Conceito de paridade. Eu tenho 0, 1, 0, 0, 0, 0. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É muito comum que numa transmissão, em uma rede, por exemplo, um bit seja para verificar a integridade daquela informação. Então, a gente vai ter, por exemplo, 2, 4, 6, 7 bits com informações. E um bit chamado de paridade. Para que é essa paridade? Para verificar a integridade. Se aquela informação foi ok. E aí, veja. A quantidade de bits 1 tem que ser par. Então, ó, eu tenho um número 1, um número 1. Então, aqui, o x vai ser igual a 0. O x vai ser igual a 0. Se eu colocar 0, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 4, 6, 0, 7. Qual vai ser o valor do x? Ah, eu tenho muita dificuldade de entender. Ô, meu filho, 1, 2, 3 é ímpar. Tem que botar mais um aqui para ficar par. Então, esse bit x vai ter que ser igual a 1. Que é para verificar o quê? A paridade. Dessa forma, se esse 0 aqui faltar, adivinha que número é esse? A gente consegue, inclusive, recuperar a informação. A gente consegue restaurar aquele bit que foi perdido. Né? Por quê? Se o bit de paridade é 1, isso aqui é 0. Ah, perdeu esse daqui. Se o bit de paridade é 1, isso aqui é 0. Então,
o objetivo dessas palavras, paridade, checksum, hash, resumo da mensagem, é garantir integridade. Integridade. Ok? Estão entendendo? O mais popular para integridade é esse tal de hash, cuja tradução é, de fato, o resumo da mensagem. Os algoritmos de hash são muitos. O mais popular é chamado MD5. Essa sigla MD representa o quê? Message Digest. Aí toda hora ele está falando a mesma coisa, resumo da mensagem, resumo da mensagem. Então, esse MD5, ele vai permitir que você entre com um arquivo e ele vai gerar um código. Veja. Eu entrei agora numa calculadora de hash. Aí, eu digito uma frase aqui, ó. Renato da Costa. Beleza. O que eu vou fazer? Calcular hash. Olha o que aconteceu. Ele está me mostrando vários algoritmos de hash. MD2, 4, 5, SHA. Esses aqui são todos algoritmos de hash. Aí, esse MD5 é o mais popular. Aí eu posso copiar isso. Aí eu mando essa mensagem para o destinatário e junto eu coloco o hash. Quando ele receber, ele calcula o hash, usando o mesmo algoritmo. Se for igual, a mensagem está íntegra. Já vai percebendo o que eu estou comentando. Olha que interessante. Eu posso te mandar um e-mail e te mandar um outro e-mail com hash do anterior. Aí, se tu quiser ter a certeza de que aquele e-mail não foi mexido, você calcula o hash. Se bater com o outro e-mail, opa, a mensagem está íntegra. Estou tentando mostrar um raciocínio. Sabe quem é que usa muito hash? Quem baixa muito programa da internet. O carinha baixa jogos, baixa programas. A pessoa que faz isso, que baixa programas piratas, por exemplo, ela tem que ter preocupação se aquele programa não tem um cavalo de Troia, se aquele programa não tem algo malicioso que foi inserido, embutido. Então, muitas vezes, quem disponibiliza um programa disponibiliza o hash. Para quê? Para quando as pessoas forem pegar aquele programa, antes de instalar, confiram o hash e verifiquem se aquele arquivo está íntegro. Se aquele arquivo não foi modificado, não foi adulterado. Essa é a ideia do hash. Então, eu posso calcular o hash de qualquer coisa, de um texto, de um áudio, de um arquivo qualquer. Beleza? Se eu mudar, olha só. Renato da Costa me deu esse hashzinho aqui, ó. Estou entendendo. Se, porventura, eu colocar uma vírgula aqui, ó, vírgula, e mandar calcular de novo, quando eu pegar o MD5, olha como os códigos são completamente diferentes só porque eu mudei uma vírgula. E se você perguntar assim para mim, professor, e como é que chegou aí? Sei lá, foi uma função matemática, criptográfica, gerou um código. Isso para mim é um código. Tem como chegar a mensagem original a partir do código? Impossível. Tem como, matematicamente, tem como duas mensagens terem o mesmo hash? Raciocina aí. Tem como dois CPFs terem o mesmo dígito verificador? Claro. Se o dígito verificador do CPF vai de 00 a 99, se eu tiver mais de 100 CPFs, necessariamente haverá duplicidade de dígito verificador. Agora, no caso das funções de hash, eu posso entrar com qualquer texto. Quando eu falo qualquer texto, a entrada do hash ela é infinita. Eu posso colocar um infinito aqui. E o hash ele tem um tamanho fixo. Ele vai me retornar uma quantidade determinada de bits. Se o hash tivesse 2 bits, só teria 4 combinações. Toda hora ia ter hash definido, repetido. Os algoritmos de hash hoje em dia,
eles trabalham, por exemplo, com 128 bits. Quando eu falo em 128 bits, eu estou falando matematicamente em centenas de 1 decilhões. Cara, 1 decilhões. Então, para você identificar dois hashes iguais, é como se fosse achar um grão de areia na Terra. Um determinado grão de areia. Cara, é um grão de areia dentre todas as areias da Terra. Então, é muito difícil de acharem duas mensagens com o mesmo hash. Mas quando acontece isso, troca o algoritmo. Aí pega uma versão MD6, vai pegar o quê? Uma versão posterior. Quando um cientista consegue comprovar que duas palavras, por exemplo, têm o mesmo hash, eles trocam o algoritmo para ficar mais seguro. Beleza? Quanto maior a quantidade de bits, maior a quantidade de combinações. Mais difícil é de que haja o quê? Essa coincidência. Que esse hash tenha essa coincidência. Mas matematicamente é possível. Ok? O que não é possível é você reverter a partir do hash chegar na mensagem. Aí não tem como. E outro detalhe. Se eu te perguntar assim, quando que haverá dois hashes iguais? A resposta que eu quero ouvir quando eu pergunto isso é quando a mensagem for igual. Se eu escrevo uma coisa, gera um hash, e você escreve a mesma coisa, vai ter que ter o mesmo hash. Então, uma resposta clara para isso, quando que duas informações vão ter o mesmo hash? A premissa, quando elas forem iguais. Qual a consequência que eu posso tirar se eu observar que duas informações têm o mesmo hash? Eu posso deduzir que aquelas informações são idênticas, que elas são iguais. Por isso eu posso deduzir que trata-se de uma informação íntegra, que não foi mexida, original. Legal. Vamos para a próxima. Pessoal, o senhor colocou o algoritmo de calcula CPF aí? Coloquei só de curiosidade, mas o carinha que ficar tentando aprender isso não estuda para concurso. Então, para que colocou? Só de curiosidade. Não perca tempo com isso. Qual a teoria? Vamos pegar a teoria do livro do Stalin. Uma função de hash aceita uma mensagem de tamanho variável. A mensagem que vai entrar pode ser qualquer uma dentre o infinito. E produz um valor de hash de tamanho fixo. Uma boa função de hash tem a propriedade que os resultados da aplicação da função a um grande conjunto de entradas produzirá saídas que são distribuídas por igual e aparentemente de modo aleatório. Em termos gerais, o objeto principal de uma função de hash é a integridade de dados. Uma mudança em qualquer bit na mensagem original resulta com alta probabilidade em uma mudança no código de hash. Então, essa é a teoria. Um exemplo aí, um gráfico, né? Criei uma mensagem, tem um algoritmo. Qual é o exemplo de algoritmo? MD5. E eu vou continuar com a mensagem e o seu hash, o seu resumo. Vamos lá. Método criptográfico. A gente usa criptografia por quê? Porque ele vai gerar um código. Então, quando gera código, a gente fala que o resumo da mensagem ele é criptografado. Método criptográfico que, quando aplicado sobre uma informação, um arquivo, independentemente do tamanho que ele tenha, gera um resultado de tamanho fixo. Essa é a definição de uma função de resumo de um hash do MD5 do message de hash. Então, gabarito aí, letra D. Ok? Professor, eu marquei chave mestra. É porque você não sabia nada, né, meu filho? Nada, nada. O gabarito aqui é o quê? Letra D. Tô entendendo. Eletrobras. Ao se enviar arquivos pela internet, há um método criptográfico que permite verificar se o arquivo foi alterado. Já sei a resposta.
Ou seja, se teve sua integridade violada. Esse método matemático, quando aplicado sobre as informações do arquivo, independentemente do seu tamanho, gera um resultado único de tamanho fixo. Assim, antes de enviar o arquivo, pode-se aplicar esse método, gerando o resultado A. Quando o arquivo for recebido pelo destinatário, ele aplica o método, gerando o resultado B. E aí ele confronta. Se o resultado A for igual ao resultado B, significa que a mensagem, que o arquivo está íntegro e não foi modificado durante a transmissão na internet. Caso contrário, ele foi corrompido, ele teve sua integridade violada. Então, gabarito aí, letra A. Notem que a melhor teoria, gente, é o enunciado da questão. Com as questões, a gente aprende muito, né? Porque a gente já está vendo o vocabulário que o examinador usa, a gente já está vendo a abordagem. É muito importante fazer questões. Ressalto também que quando se fala em criptografia, a maioria pensa em criptografia simétrica e assimétrica. Mas, nesse caso, o método criptográfico não é para sigilo. O método criptográfico é para integridade. Então, função de hash. Gabarito letra A. Vamos para a próxima. TRE da Bahia. A figura precedente ilustra o esquema de segurança de redes denominado Alice escreve uma mensagem. Função hash, resumo de hash, mensagem. Mensagem e resumo. E o que acontece aqui? Bob pega a mensagem, calcula um hash e confronta. Se o hash for igual, ele aceita. Caso contrário, ele descarta. Esse processo é para verificar o quê? A integridade. Gabarito, letra C de Charlie. Certo? O esquema do serviço de segurança que envolve o hash é para verificar a integridade. Gabarito, letra C. Show. Vamos que vamos. Ministério da Saúde. Uma função de hashing é uma função criptográfica. Perfeito. Mediante a qual sempre é gerada uma saída de tamanho fixo diferente para entradas diferentes. Perfeito também. Se eu entrar com a informação X, a saída vai ser X a vida inteira. Se as entradas forem iguais, os hashes vão ser iguais. Se as entradas forem diferentes, os hashes têm que ser diferentes. O que impossibilita a existência de mensagens diferentes para o mesmo hash. E aí? Aí a questão está errada. Isso é altamente propenso a acontecer. Isso tem que ser altamente propenso. Mas não é impossível. Quanto maior a quantidade de bits, maior a propensão de que os hashes sejam diferentes. Mas olha a pegadinha. Impossível não é matematicamente. Daí a questão está errada. Esse é o tipo de pegadinha que é a cara do CESP, né? Eu posso ter duas mensagens com o mesmo hash? Matematicamente isso é possível, embora seja pouco provável. É como achar uma agulha no palheiro. Mas impossível não é. Questão errada. Legal? Vamos para a Suprama. Para averiguar a integridade de um arquivo de computador a ser transmitido por um meio inseguro, o que seria um meio inseguro? A internet. A internet é uma rede pública. A internet não é segura. Pode-se gerar um hash? Pode? Pode. E aí, qual o objetivo? Tu gera o hash antes, gera o hash depois. Vocês confrontam. Se o hash de quem enviou for igual ao hash de quem recebeu, a informação está íntegra. Então, a questão está certa. Pode-se gerar um hash antes da transmissão e verificar o hash após. Confrontou, está íntegra. Certa a questão. As funções de hash, elas são utilizadas em diversos meios computacionais, sendo uma de suas aplicações a verificação de integridade. Perfeito. Então, certa questão. Pensei em hash, penso na integridade. Legal. Tem questão aberta. Uma função hash criptográfica é um algoritmo. A função, gente, é um algoritmo, é um método, uma maneira de fazer. De encriptação de mão única. Ou seja,
muito difícil de inverter. A função hash ela é unidirecional. Isso que ele quis colocar como sendo de mão única. Então, essa questão está certa. Por quê? Por que ele coloca dessa maneira? Muito difícil de inverter. Para evitar qualquer tipo de recurso. Porque senão vai ter um cara que vai falar assim, professor, na NASA, professor, em Marte. Ô, meu filho, para com isso. Né? Então, para evitar recurso, ele coloca muito difícil de inverter. O impossível, pessoal, tem umas frases que são chavão, né? O impossível é aquilo que ainda não foi provado. Então, quando a gente fala que algo é impossível, é porque matematicamente não se consegue resolver. E a coisa do hash é óbvia, né? Se eu tenho um resumo finito para uma entrada infinita, é impossível fazer essa inversão. Daí o CESP decidiu colocar dessa forma, muito difícil de inverter, para evitar qualquer tipo de recurso. Estou entendendo. Vamos para a próxima. Quais técnicas asseguram, respectivamente, confidencialidade, integridade e autenticidade? Confidencialidade, eu vou pensar em criptografia ou esteganografia. Criptografia ou esteganografia. Acabou a questão. Integridade, algoritmo de hash. E autenticidade? A assinatura digital é para prover a autenticidade de quem emitiu aquele documento. Então, gabarito é o que? Letra E. Show de bola. Bom, fechamos então o assunto de integridade. Espero que vocês tenham gostado e compreendido tudo acerca das funções de hash e dos cálculos matemáticos para integridade. Além do backup. Beleza? Um grande abraço para todos e vamos que vamos. Valeu!